E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast Sorriso Unitar. Eu sou Alex, vou ser seu anfitrião aqui hoje, sou sócio aqui da Unitar Odontologia e Estética, e essa é a doutora Fernanda. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui, falando de coisas de odontologia, de beleza, de estética com vocês. É isso mesmo. Pessoal, queria primeiro, eu me apresentei aqui, queria que a doutora Fernanda se apresentasse também, falasse um pouco da história dela. Doutora Fernanda, conta aí como que você conheceu a odontologia, como que você chegou a ter seu consultório. Então, eu comecei na odontologia muito cedo, né? Então, eu comecei fazendo, atuando como auxiliar de saúde bucal, né? Aos meus 18 anos. A dentista, que era a minha dentista da família, fez esse convite. Na época, a gente não precisava de curso, não precisava de nada, né? Era só ir, o dentista treinava e aí a gente aprendia. E aí foi assim que eu me apaixonei pela odontologia, né? Uhum. E daí foi só fazendo cursos, aprimorando, entrei na faculdade de odontologia e aí me apaixonei e estou aqui até hoje. Já tenho 12 anos de formada já em odontologia. Excelente. Acho que hoje a gente pode explicar para o pessoal um pouquinho que a gente vai fazer uma dinâmica, que a gente vai apresentar um caso que a gente tratou aqui na Unitar, porque é um dos casos que mais comuns que acontecem aqui, que é um caso completo, ou seja, a pessoa chega aqui, ela vê algo no sorriso dela que ela quer melhorar, e Sim. aí a gente vai passando por etapas para até chegar ao sorriso ideal que a pessoa planeja tanto. Sim. E Então, aí o resultado impactante também, né? é, Porque foi uma. A gente esperava um resultado é, bom e a gente teve um resultado excelente, né? Então foi muito bacana fazer esse caso. certo. Vou começar mostrando aqui a figura do caso, só para a gente ver como que a gente trabalhou. Então, ali em cima está o antes, e Isso. embaixo está o depois, e aí a gente consegue já, logo de cara, ver algumas mudanças. Mas Isso. esse não é o primeiro antes, né? Como a paciente chegou. Esse primeiro antes foi depois da ortodontia, foi isso? Isso. O nosso primeiro antes, eu não quis trazer aqui para vocês porque imagens analógicas, né? E aí ia ficar um pouco distorcido, mas a gente já consegue ter uma ideia. Essa paciente iniciou esse tratamento com o tratamento ortodôntico, né? Que aí ela ficou de 2021 a 2023 fazendo esse tratamento. Por que a gente indicou inicialmente esse tratamento ortodôntico, né? A gente queria colocar muito um posicionamento. A gente fala muito disso, porque às vezes o paciente ele tem a tendência de falar assim, eu quero resolver agora, e não tem uma paciência de esperar um resultado 100%, né? E essa paciente ela teve essa paciência, né, de esperar para poder almejar esse resultado que a gente teve. Então a paciente nos procurou e qual que eram as queixas dela? Ela queria, o que que ela queria melhorar ali no sorriso O, dela? o dente muito pequeno, né? E aí isso infantiliza muito no sorriso. Exposição muito da gengiva, né? Ao sorrir. Nesse antes que a gente tem, ele tá com espaços distribuídos, mas ela não tinha esses espaços. Ela tinha, na verdade, um dente um pouco mais para dentro, né? Então, o sorriso aparecia muito menos, né? Então, ele fazia uma posição mais para dentro, então aparecia mais ainda a gengiva. Então, a gente reposicionou todo mundo, distribuiu os espaços, né? Para depois a gente vir com a reconstrução em resina composta. E- Então, pelo que eu entendi, a paciente chegou aqui, aí a primeira coisa que você fez foi analisar o sorriso dela. Isso. A gente sempre faz essa análise, né? A gente faz, na primeira consulta, a gente ouve todas as queixas do paciente, a gente faz as fotografias, radiografias, tudo que a gente precisar para poder a gente chegar nesse planejamento ideal, né, para o paciente, porque aqui tudo é personalizado, nada.
igual de um para o outro, né? E aí a gente conseguiu mostrar também para o paciente, né? Qual é a nossa visão, que ela tinha um incômodo, mas a visão do profissional também tem muita diferença, né? A gente consegue mostrar para ele uma visão um pouco mais estética. Então, por exemplo, para a gente definir tamanho de dente e tudo mais, a gente faz essa análise dessas fotos iniciais que a gente tem, né? Porque aí a gente vê os espaços, formato de rosto, tudo isso a gente leva em conta na hora de confeccionar novos dentes, né, para o paciente. Tá, ela chegou, aí você logo de cara já bateu o olho e falou assim: olha, para resolver todo o seu sorriso, não só de forma estética, mas de forma funcional, eu vou te indicar usar o aparelho. Foi E, isso. exatamente. Porque a gente precisava reposicionar esses dentes de uma forma que, quando chegasse tanto a parte da gengivoplastia, porque isso envolve um pouco de osso, né? E quando chegasse a parte das estéticas em resina composta, se esses dentes estivessem em posições que estavam antes, ia ter muita fratura de resina. A gente não ia conseguir uma naturalidade no sorriso, entende? Então, assim, por exemplo, no caso dela, os dentes eram muito para dentro. E aí, para eu conseguir fazer com que ele ficasse nessa posição, eu ia ter que colocar muita resina em cima. Então, ia ficar um aspecto muito grosseiro. Então, não ia ficar natural. A gente indicou inicialmente esse tratamento ortodôntico que ela fez durante 2 anos e alguns meses. Então você pensou a parte funcional e a parte estética de uma maneira que melhor ficaria no rosto da pessoa. Exatamente. O que eu falo que assim, a ortodontia, muita gente acha que o aparelho ortodôntico ele veio para estética, né? Quando foi criada a ortodontia, muita pessoa pensou assim, eu vou colocar porque meu dente é torto, porque aí eu quero que ele fique retinho. Então pensa muito na estética e eu já não, já tenho essa visão. Eu falo assim, a gente coloca de uma forma funcional e aí a gente tem o ganho estético significativo, né? Porque quando a gente reposiciona esses dentes, a gente tem esse ganho na parte estética, né? Entendi. Você indicou para ela então o aparelho que ela usou foi o aparelho fixo? No dela foi o aparelho fixo autoligado, né? E a gente até colocou um semi-estético, porque como ela ia ficar um tempinho, para às vezes ela ficar, né, com um sorriso mais estético, assim. Claro que o aparelho fixo a gente sempre consegue visualizar, né? O melhor aparelho hoje em dia para a parte estética é o Invisalign. Realmente ele fica bem discreto e aí a gente consegue, para a pessoa que se incomoda nessa parte estética, um resultado melhor. Certo. Então, ele é melhor, o autoligado, ele trouxe algum benefício melhor do que o fixo tradicional. Sim, ele reduz muito tempo, né, de tratamento. A gente cogitaria ali que diminuiu pelo menos um ano e meio assim, de tratamento. Se esse é um tratamento bem mais longo, né? Que as movimentações do autoligado são diferentes do convencional. A gente, assim, vê que quando é o aparelho convencional, a gente vê que na hora que a gente vem aqui, que eu usei, né, quando era criança, a gente vai no dentista, o dentista dá aquele aperto, parece que o aperto É na troca das borrachinhas, sempre né? troca a borrachinha, fica super apertado. Aí 3 dias sem comer. 3 dias sem comer. E já o autoligado parece aquele que ele vai apertando, ele vai movimentando com o tempo, né? Ele não faz toda a movimentação nos primeiros 3 dias, que nem o convencional. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. E o autoligado, a gente fala que ele vai movimentando, ele não movimenta de uma vez igual o convencional, né? Que aí o convencional você pega, coloca a borrachinha, ele já faz naqueles 3 dias lá, ele já faz toda a movimentação que ele tem que fazer no mês. O autoligado não, ele vai fazendo aos poucos, porque ele não tem tanta pressão, diminui essa dor, né? Que a gente às vezes evita, né? Que fica, meu Deus, mas dói demais, eu não consigo comer nada. E a gente tem esse ganho de tempo, né? Que hoje em dia tudo é tempo, né? Por mais que sejam 2 anos, mas são 2 anos reduzidos. Então, você citou que no tratamento, depois da ortodontia, vocês partiram para a gengivoplastia. Isso.
Por que que foi indicada a gengivoplastia nesse caso? Já dá para ver aqui na foto que tem diferença, mas o que que é a gengivoplastia e por que que ela foi indicada? A gengivoplastia é um procedimento da periodontia, né? E a periodontia é uma especialidade que cuida de toda a estrutura que está ali ao redor do dente, né? Então, o periodonto, o osso, a gengiva. E aí, nesse caso dela, além dela ter um pouco mais de exposição, né, da gengiva, tem um porquê dessa exposição, né? Aí fica aquele negócio, não, é porque ela tem um dente pequeno. E não necessariamente é porque a pessoa tem um dente pequeno, é porque ela teve uma erupção passiva do dente, né? Entendi. Então, o dente não erupcionou totalmente. E a periodontia, para a gengivoplastia, ela entra nessa parte, porque aí a gente faz uma tomografia de tecidos moles, que aí consegue ver a quantidade de coroa dentária que tem ainda dentro ali da gengiva e do osso, que não erupcionou, e a gente consegue fazer a remoção dessa parte, né, para poder ter uma exposição maior da coroa. Entendi. Aqui no caso já dá para ver legal que o dente ali parece que ele subiu, né? O dente tem os centrais ali, dá para Sim. ver que eles estão mais altos aqui, a parte de cima está aparecendo mais do que na foto de cima. Isso. E aqui o lábio da pessoa parece que baixou, mas ele não baixou, ele está na mesma posição inicial. Isso. Só que como ele foi feito esse recorte na gengiva e ele aparecendo, né? Isso. Tá aparecendo menos gengiva e o sorriso está mais harmônico. Exatamente. Agora me conta, gengivoplastia é dolorido? Porque parece alguma coisa mais invasiva, né? É um pouco mais invasiva, tem um pós-operatório que tem que ter alguns cuidados, né, para a gente não lesionar esses tecidos, né? Mas a gente faz o controle de dor todo com medicação, né? E assim, em menos de uma semana você já está super ok para sorrir e tudo mais, né? Aí tem a remoção dos pontos, né? Que aí a gente tem que fazer alguns pontos em alguns locais, nas papilas, para poder ficar tudo ali juntinho, né? E aí, com 7 dias, te remove essa sutura e aí a gente tem que aguardar um tempo, que aí entra na nossa terceira etapa desse tratamento, né? Entendi. Então as pessoas não precisam ficar receosas porque é um procedimento que a recuperação é tranquila. É super tranquila. O cuidado maior é na alimentação, né? Porque como foi na frente, então a gente não pode fazer nada que morda e esse alimento vá para a gengiva, né? Então, comer as coisas de colher, jogar os alimentos mais atrás, né? É uma boa opção. Alimentos mais líquidos também, né? Mais pastosos também ajudam bastante. Antes da resina composta, geralmente tem um tratamento que é indicado para as pessoas para harmonizar ali a cor dos dentes, para a gente poder, pô, a gente assim, vírgula, né? Vocês dentistas poderem fazer o tratamento, que é o clareamento dental. Isso. E aí vocês pegam e harmonizam o sorriso da pessoa com clareamento para vocês escolherem, eu acho que uma cor, né, de resina que vai poder tratar totalmente a pessoa. Isso, e essa é uma coisa que a gente conversa muito com o paciente, porque às vezes ele quer fazer uma estética, e aí ele faz, ele adora, e depois ele fala, doutora, eu quero fazer um clareamento. Então, eu sempre converso com o clareamento antes, né, com ele, justamente para a gente poder fazer essa parte. A gente colocar já o dente na cor que ele vai ficar, porque a resina depois ela não clareia. Então, se a gente tiver que mexer com essa parte, não vai acontecer, né? Não vai dar certo a gente querer clarear depois de fazer a estética. Então, a gente já coloca nesse tratamento tudo isso envolvido, tá? Entendi. E depois do clareamento veio a resina composta. Isso. O Aí que é depois essa resina composta? Estou vendo que os dentes laterais ali e os centrais estão maiores. Foi isso que vocês fizeram? Aumentar os dentes para eles ficarem mais harmônicos? Isso. O que a gente fez várias etapas ali, né? Primeira coisa que eu faço é uma moldagem, né? Faço uma moldagem e eu faço um ensaio com enceramento. E eu mesmo gosto de fazer o enceramento, né? Às vezes a gente manda para o protético e tudo mais, mas eu mesmo gosto de fazer já para poder ter ali o caso em mãos. Então, eu mesmo já faço. E aí, com isso, a gente já tem um mock-up, que a gente chama, né?
Então, a gente às vezes faz o experimento no paciente, o paciente vê como é que vai ficar, né? Então, tem várias utilidades. E aí eu faço uma barreira na parte de trás do dente, que a gente chama de palatina, né? Nessa parte de trás, e aí eu consigo ver tamanho, forma, de como que vai ficar o tamanho do nosso dente, né? E me dá um norte para poder fazer toda essa construção manualmente. Então é por isso que vocês pedem sempre para a gente tirar o molde, né? Colocar aquela coisa gosmenta nos dentes para poder sair o nosso molde, nosso dente, para vocês fazerem um preparo antes do paciente estar na cadeira. Isso mesmo. Porque aí a gente pega esse modelo e aí a gente vira um modelo de estudo, né? Que aí a gente vai fazer todas as coisas que a gente quer fazer antes nele. Então, sempre o paciente acha que o dentista só pensa nele quando ele está sentado ali na cadeira, né? Mas vocês levam o trabalho para casa e fica lá pensando em como que vai tratar melhor aquele caso, né? E aí estudar também formas, né, de dente, a gente fazer um estudo, que aí a gente pega mais ou menos a análise facial do paciente para a gente ver qual é o melhor formato de dente. Eu vi que nesse caso você indicou para paciente faceta em resina. Existem também facetas em porcelanas que a gente vê aí muitas celebridades colocando. Sim. Por que você indicou, nesse caso, faceta em resina? Eu sou muito conservadora, né? Então, e é uma paciente muito jovem, né? E aí a gente vai realmente na parte de ser totalmente conservador, né? Por quê? Porque Fernanda, que é uma opinião que isso gera muitos conflitos também dentro da odontologia. Fernanda, eu faço todas as reconstruções em resina composta desses casos sem desgaste nenhum do dente, tá? Por quê? Porque eu já reposicionei os dentes do jeito que eu queria na ortodontia, né? Que aí, na fase da ortodontia, a doutora Caroline, que fez essa parte da ortodontia, eu vinha nas consultas em alguns momentos para falar, eu quero esse dente nessa posição, aqui fica melhor, assim fica melhor. Então, ela deixou tudo posicionado para ficar melhor para fazer as facetas em resina, né? E as lentes de contato, ou as facetas em porcelana, elas têm um desgaste. Em muitos casos, mínimos desgastes, né? Mas tem desgaste. E aí, por uma opinião minha, né? Fernanda, como eu sou muito conservadora, eu acho inadmissível alguém desgastar algum dente para fazer algum procedimento, né? Então, o que eu faço? O que eu fiz? Aprimorei minha técnica para eu conseguir adaptar a maioria dos meus casos para as facetas em resina. E a gente tem grande sucesso com isso. Olhando aqui para o resultado final, eu vejo que ficou maravilhoso. O paciente gostou? Ficou super feliz. Era uma paciente que, em fotos, fazia aquele sorriso, né, mais tampando e tudo mais. E aí a gente teve esse ganho aí no social, né? Uma pessoa com um sorriso mais de mulher, né? Que tinha um sorriso mais infantilizado, agora não, tem um sorriso mais de mulher. E aí vai ganhando outras coisas dentro do aspecto em relacionamentos, tanto relacionamentos amorosos, relacionamentos no trabalho, né? E a gente consegue ter esses ganhos aí, a gente depois vai tendo essas notícias, é muito legal. Então, acho que é isso. Acho que a gente viu tudo que a gente tinha para ver desse caso. Eu queria deixar para vocês um pedido para vocês colocarem aí nos comentários o que vocês acharam do nosso primeiro podcast, quais os assuntos que vocês querem ouvir a gente falando aqui. Sim. E inscreva-se para sempre estarem cientes quando a gente lançar os próximos. Sim, coloca aí nos comentários se quer algum caso específico, porque mesmo que a gente não tenha realizado ainda, eu vou atrás de algum caso para a gente poder conversar. Alguma patologia, alguma coisa específica, né, dentro de odontologia, de harmonização facial, a gente está aqui para poder responder para vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem conosco até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.